Olá, meu irmão e minha irmã. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja sobre a sua vida e sobre a sua família nessa hora. Nós louvamos ao nosso Deus por estarmos mais uma vez aqui reunidos para podermos cultuar a Deus, para poder engrandecer o seu santo e bendito nome. Eu louvo a Deus por poder ter a oportunidade de entrar na sua casa nessa hora e a gente poder levar a palavra do nosso Senhor nesse tempo em que muitos ainda não podem sair de casa, onde a igreja se reúne em alguns lugares presencialmente e parcialmente, mas outros ainda têm que ficar em casa. Esta é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos deu para que o Evangelho possa alcançar a todos e possam ouvir da maravilhosa palavra do nosso Deus. Queremos começar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus lendo uma porção das Escrituras que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, do verso 11 até o verso 13, que diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o Deus a quem nós viemos prestar culto, adorar e engrandecer, este Deus que é o Todo-Poderoso, Deus que é o Salvador, este Deus que é o Criador, e é o Deus que quando age não há impossíveis para Ele. Agindo o Senhor, todas as coisas se submetem à sua vontade, porque Ele é o Todo-Poderoso. Assim, que esta hora seja uma hora oportuna para você adorar a este Deus, para você refletir sobre este Deus e o quanto este Deus faz parte da sua vida e o quanto da sua vida tem desse Deus. Vamos orar nesse momento, colocando as nossas vidas diante do nosso Deus? Oremos. Obrigado, Senhor, por esta hora. Obrigado, ó Pai, por esta oportunidade de cultuarmos a Ti, de bendizermos o Teu santo nome, de o adorarmos em espírito e em verdade. Obrigado porque nós adoramos não a um Deus falso, não a um Deus que é fruto da invenção humana, não a um Deus que é fruto da criatividade do homem, ó Deus, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és aquele que era, que é e que sempre será, Tu és autoexistente, Tu não dependes de nada e nem de ninguém para existir, Tu és o Deus que criou todas as coisas apenas com a Tua palavra, o Senhor é aquele que pensou sobre a salvação e realizou a salvação através do Teu Filho Jesus Cristo. Ou seja, Tu és aquele que tem todo o poder, ó Pai, e que todos, homens e mulheres, que todas as criaturas, que toda a criação deve se submeter ao Teu senhorio, honrando, bendizendo e glorificando. Agindo o Senhor, quem impedirá? Nada é capaz de resistir, ó Deus, ao Teu poder, à Tua glória, à Tua majestade, à Tua soberania. E também, ó Deus, nada, nem ninguém, nenhum coração é capaz de resistir ao Teu Espírito Santo. Que o Senhor seja engrandecido nesta hora, que o Senhor seja louvado através de todos nós e que o Teu Espírito Santo quebrante os nossos corações, que o Teu Espírito Santo aplique a Tua santa palavra nas nossas vidas para sermos assim edificados por ela, transformados por ela, motivados, mudados, transformados por ela e assim o Teu nome seja exaltado. Obrigado por esse momento, abençoa todos estes que nos ouvem nesta hora, que nos assistem nesse momento, e que o Senhor, Deus, seja bendito em nome de Jesus. Oramos agradecidos por tudo, pedimos a Tua direção sobre esta hora, e assim o fazemos no nome e nos méritos do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Vamos louvar o nosso Deus nessa hora com o grupo de louvor. Terríveis trovões, tempestades de alto mar.
Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos ter um tempo de meditação na Santa Palavra do nosso Deus nessa hora. Hoje nós estamos terminando a nossa série de mensagens que tem como título Gratidão, um convite a descansar em Deus. Gratidão, um convite a descansar no Senhor. E nós vimos aí nesses últimos domingos, nesses últimos dias, sobre dois aspectos. Nós falamos falamos sobre gratidão pelos dias passados, né? O cuidado de Pai que o Senhor tem conosco. Também falamos na semana passada sobre gratidão pelos dias presentes, né? Lembrando aí da presença amorosa do Senhor, da presença amorosa do nosso Deus, cuidando de nós em todo o tempo. E hoje, então, nós vamos terminar esta série e, para isso, eu convido você a acompanhar a leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 126. O Salmo de número 126 são apenas 6 versículos, 6 versos da Palavra de Deus, e eu convido você a acompanhar a leitura que vai ser exposta aí para você nessa hora. Então, nos diz assim a Palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esta é a porção da Palavra de Deus para esta hora, onde nos ateremos e extrairemos dela algumas lições muito importantes aí para o nosso momento, para a nossa vida. Certamente você já deve ter ouvido aquela música, uma música antiga do Toquinho, chamada Aquarela. Né? Quem não ouviu essa música ainda, ou quem não cantou, né? E ela diz assim, um menino caminha, e caminhando chega no muro, e ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela, que um dia, enfim, descolorirá. Ela é uma música muito bonita, né? Eu não sei se talvez você já prestou atenção na letra dessa música. A melodia dela é muito bonita e quando você ouve ela sendo tocada e até cantada ao longe, aquilo te cativa bastante. Mas vamos falar a verdade, a letra dessa música é triste demais, velho. Né? Não faz muito sentido esse negócio, não. Olha que tristeza de música que ele apresenta aqui, que letra estranha que ele apresenta. Ele fala sobre um medo de futuro. Porque é isso que a música está dizendo, né? Está dizendo a respeito de um futuro que entra na vida da gente, não pede licença, não tem hora, as coisas vão mudando, meio que a contragosto da gente, né? E ele fala que um dia, enfim, né, a vida vai se descolorindo. Que tristeza. É verdade? Mas é uma tristeza muito grande. E, infelizmente, essa realidade de medo em relação ao futuro, nos dias que a gente vive, ela soa um pouco mais forte do que normalmente soaria. Né? Realmente a gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Nós não temos como ver o que será, e quando a gente olha para o hoje, bom, essa realidade de esperar o que vai ser amanhã, isso realmente assusta a gente, né? Porque esse mundo de hoje, essa realidade de hoje, ela nos traz angústias, né? Ela nos faz sofrer, ela nos faz chorar, sem dúvida alguma. No entanto, apesar dessa realidade, apesar do nosso futuro parecer de alguma maneira incerto para a gente, quanto àquilo que a gente espera, quanto àquilo que a gente planeja, quanto àquilo quantas situações, né, que a gente vai enfrentar ou vai viver aí pela frente, a gente precisa entender que esse futuro não é um futuro aleatório. Quando a gente fala de povo de Deus e quando a gente fala do próprio Deus, o nosso futuro depende de Deus. O nosso caminho depende do Senhor. A nossa caminhada ela está nas mãos do Senhor e isso é um fato.
O texto que nós lemos fala a respeito do povo de Israel. E quando a gente olha para a Bíblia, a história do povo de Israel, a gente vai também perceber que os profetas no Velho Testamento, eles apontavam para um futuro de Israel. Eles falavam a respeito do futuro de Israel. E falavam que o futuro de Israel seria muito difícil. Difícil porque eles diziam que Israel ia para um cativeiro da Babilônia por causa do pecado deles. Se você ler o Salmo 137, por exemplo, o Salmo 37 fala quando esse povo já estava ali. E aí você vê a melancolia daquele salmo, você vê a tristeza estampada ali. Porque esse futuro que os profetas anunciavam chegou para a vida deles e eles foram levados então para o cativeiro. E deixa eu dizer uma coisa para você, este futuro que para este povo parece ter sido algo muito terrível, e de fato foi terrível, foi assolador, nem de longe significava um desfavor de Deus em relação a eles. Nem de longe significava assim algo fortuito que aconteceu, muito pelo contrário. Deus estava usando aquele momento, Deus estava usando aquela situação na vida deles. Então, o profeta Jeremias, quando vai falar sobre essa realidade, ele fala como Deus estava tratando isso. Veja, Jeremias capítulo 29, verso 11 nos diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Veja, é Deus falando através do profeta Jeremias a respeito do futuro deles, a respeito do cativeiro. Os planos de Deus para aquele povo era o cativeiro, mas os planos de Deus para aquele povo no cativeiro era algo bom para eles. Era para dar um futuro melhor para eles. Portanto, essa é a nossa vida. A nossa vida nas mãos de Deus não é algo incerto. É seguro nas mãos do Senhor. Quando a gente olha para esse texto dos Salmos, o Salmo 126 é um cântico de romagem, ou seja, o povo vai cantando este salmo enquanto caminha rumo a Jerusalém. Ao mesmo tempo, esse salmo é um salmo pós-exílico, porque ele narra a história do povo que foi liberto pelo Senhor, que foi escrito no período após o cativeiro babilônico, que durou 70 anos. E esse cativeiro aconteceu por conta da disciplina de Deus na vida desse povo, por conta da dureza do coração que esse povo teve em relação a Deus e obedecer ao Senhor, né? Mas esse salmo ele também fala sobre restauração. Esse salmo mostra Deus usando Ciro, né, um governante persa, como seu instrumento para poder libertar o seu povo e restaurar o seu povo à terra natal. E aí você vai perceber nesse salmo que existe sim um sentimento profundo de gratidão pela restauração que Deus operou na vida desse povo. Afinal, a gente vai perceber que se destaca aqui que no passado houve uma história, né, de salvação, e isso tem que ser agradecido. No presente desse povo, o presente desse povo, ele era desafiador, eles precisavam encarar isso, né? E havia também ali uma proposta em relação ao futuro, e não um futuro incerto, mas algo que de fato se concretizaria. Então, meu irmão, minha irmã, pensando nesses pontos aí e nesse pano de fundo, eu gostaria de meditar com você então sobre o seguinte tema nessa hora: a gratidão por todos os dias, uma certeza de fé. Gratidão por todos os dias, uma certeza de fé. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que a certeza da fé nos leva à gratidão pelas grandiosas ações de Deus. Verso 1 ao verso 3 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Veja, este salmo, ele nos remete a um Deus que está agindo na história, que é um Deus que está agindo restaurando a história, é um Deus que restaurou a sorte desse povo, trazendo este povo de volta para a sua terra natal, para Sião, para viver na sua terra, para viver nos seus valores, para viver na sua cultura, para viver com o seu Deus. Esse texto mostra Deus mudando a história dessa nação. Essa libertação ocorrida no cativeiro babilônico foi algo extraordinário. E que, por isso, pareceu como que, mais do que uma realidade, pareceu um sonho para a vida deles. Pensa, antes eles tinham sido arrancados da sua casa, da sua terra, levados para uma terra estranha e viveram 70 anos ali. Uma vida toda vivendo ali. E agora esse momento de voltar para a sua terra chegou.
Esse texto da palavra de Deus nos mostra algumas verdades muito preciosas. A primeira delas é que somente Deus pode fazer grandes coisas pelas nossas vidas, né? Olha, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Essa libertação precisa ser entendida não como sorte, não como algo fortuito, não como uma boa disposição do coração de Ciro, né, o governador na época lá na Babilônia. Não, essa libertação histórica, ela não é obra humana, ela não é obra do acaso, ela é uma intervenção sobrenatural de Deus na história do seu povo. O fim do cativeiro chegou. O profeta Jeremias falou sobre a conclusão do cativeiro 70 anos depois que ele tivesse se estabelecido. A palavra de Deus se cumpriu na vida desse povo cabalmente. Irmão, minha irmã, Deus faz grandes coisas acontecerem. Deus abriu o coração do rei, daquele rei Medo-Persa, das portas do cativeiro. Deus abriu o coração deles. É uma intervenção sobrenatural de Deus na história. É Deus quem restaura a sorte, é Deus quem restaura a alegria, é Deus quem restaura a vida, é Deus quem restaura a esperança, é isso que nós estamos vendo nesse texto. É Deus quem tira da cova, é Deus quem nos coloca em pé, é Deus que nos faz sonhar de novo, é Deus que faz essas coisas. Somente Deus pode fazer coisas grandiosas por nós. É Deus quem nos devolve a vida, é Deus quem nos enche de poder. É Deus com a sua graça, com o seu poder, é Deus que criou o mundo, é o mesmo Deus que criou a sua vida. É o mesmo Deus que criou todas as coisas. Portanto, se você serve a esse Deus, você não pode se contentar com pequenas coisas. Esse Deus não é Deus de migalhas. Esse Deus não é Deus que faz coisas pequenas demais. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de toda glória. Apesar de Ele fazer coisas simples, as coisas simples que Ele faz não são coisas pequenas para a vida humana. O texto mostra para nós que as grandes ações de Deus são muito maiores que as expectativas que a gente tem a respeito da vida e a respeito do que Deus pode fazer. É por isso que eles dizem assim, nós ficamos como quem sonha. Veja, o povo tinha perdido tudo. O povo tinha perdido a liberdade, o povo tinha perdido a pátria, tinha perdido o templo, tinha perdido família, tinha perdido o culto, tinha perdido as festas. Esse povo viveu um período de cerco. E nesse cerco houve fome, houve morte, houve humilhação. Foram 70 anos de escravidão. Esse é o contexto desse povo. É por isso que eles dizem, nós ficamos como quem sonha. Veja a crise, como esse povo viveu uma crise. O Salmo 137, o verso 1 diz assim, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. O Salmo 137 mostra isso. Veja a crise pelo qual esse povo passou. A perda da identidade. Eles foram arrancados da sua terra. Eles foram arrancados de todos os seus vínculos. Eles perderam tudo que tinha. Eles estavam em um lugar totalmente estranho para eles. Esse povo vive uma apatia coletiva. Você vê, o texto fala assim, nós nos assentávamos, todo mundo ali sentado. Apatia é desânimo crônico. Apatia é morte da esperança. Apatia é acreditar que a crise é imutável. É confiar que a situação não pode ser revertida. É isso que eles estavam vivendo. Esse povo viveu uma crise de melancolia. Chorávamos. Todos choravam. Era um grande coral de gemidos, era um grande coral de lamento. Eles não cantavam mais. Eles não sonhavam mais. Eles não reagiam mais à crise. É isso que eles estavam fazendo. É a maneira que eles estavam vivendo ali. Percebe a crise que eles estão? Eles viviam um saudosismo que mais machucava do que fazia bem. Eles viviam a nostalgia, lembrando-nos de Sião. Eles estão tão amargos com o presente que eles não conseguiam largar o passado. Eles ficavam remoendo isso na memória deles. E isso aumentava ainda mais o sofrimento. E para piorar a coisa, a crise produzia uma mágoa incurável. Depois você lê o Salmo 137, no finalzinho desse Salmo, verso 7 até o verso 9, diz que eles oravam para que a vingança de Deus viesse sobre aquele povo. Essa era a mágoa que eles tinham. Mas por que o texto diz que a nossa boca se encheu de riso? Por que eles dizem assim, nós ficamos como quem sonha? Porque Deus faz coisas espantosas.
Porque Deus faz coisas extraordinárias na vida, fez coisas extraordinárias na vida daquele povo e faz coisas extraordinárias na minha vida e na sua vida também. Deus faz coisas que não cabem dentro da nossa percepção humana. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, quando ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E essa passagem que o apóstolo Paulo cita é uma referência de Isaías capítulo 64, verso 4, quando Isaías diz que desde os tempos antigos, desde os tempos remotos, jamais se viu um Deus como o Deus de Israel, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Não dava para negar. Não dava para negar que aquela tinha sido uma ação grandiosa de Deus e que somente um Deus grandioso podia fazer aquilo. Mas esse texto mostra para nós também que ao se deparar com aquilo, essa ação grandiosa de Deus produziu na vida daquele povo uma alegria que não tinha como dizer como era, apenas sentir. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Deus renovou o favor sobre eles, meus queridos. É um tipo de alegria que só Deus pode operar na vida das pessoas. Ninguém mais pode fazer isso. Coisa alguma mais pode dar isso para a gente. E essa alegria e esse agir de Deus gerou na vida deles um reconhecimento sincero de que tudo isso veio de Deus. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Preste atenção nessa palavra. Por isso estamos alegres. É a grande confissão que responde àquele longo período de sofrimento contínuo que eles viveram. Às margens dos rios da Babilônia eles choravam e lamentavam. Mas agora grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Apesar de ser um sentimento indescritível, eles não poderiam se esquecer de ser gratos pela graça de Deus que os alcançou, pela graça de Deus que possibilitou isso na vida deles. Isso para nunca nos esquecermos que Deus é grande. Isso para a gente nunca se esquecer que Deus é o dono da história, para a gente nunca se esquecer que o nosso Deus também está cuidando de nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Mostra que também Deus age em nosso favor, para o nosso bem, e não contra nós, e não contra eles. É assim que Deus faz com os seus filhos. Preste atenção. A sua vida está nas mãos de Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. O cativeiro foi Deus que mandou esse povo para lá. Talvez algumas aflições que eu e você estejamos passando, é Deus que colocou isso nas nossas vidas. Mas não porque Deus é contra nós, pelo contrário, é porque Deus é favorável a nós. Mas a maior demonstração de que grandes coisas o Senhor faz por nós está na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a maior manifestação, a maior demonstração disso. Jesus veio para nos libertar do nosso passado de trevas, o nosso passado onde nós éramos inimigos de Deus, o nosso passado onde éramos escravos do próprio pecado. Jesus Cristo veio para mudar a nossa vida de tal forma que, como esse povo, nós também ficamos como quem sonha. Essa nova realidade da vida que Jesus traz, o apóstolo Paulo experimentou isso e disse assim, e afirmou assim: olha, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Preste atenção nessa palavra, tudo se fez novo, tudo mesmo. Não existe nada, não existe coisa alguma que Deus não possa transformar, não existe coisa alguma que Deus não possa fazer para o bem e pelo bem do seu povo e dos seus filhos. Assim como Deus agiu com eles, nós também podemos olhar para o passado, para o nosso passado, e também admitirmos isso. Aconteceu conosco, aconteceu comigo, aconteceu com você, e se não aconteceu com você ainda, meu querido irmão e minha querida irmã, eu quero dizer que pode acontecer hoje com você. Entenda de uma vez por todas. No entanto, preste atenção numa coisa, no entanto, a nossa vida não se resume apenas ao passado. O nosso passado foi resolvido com o Senhor Deus, foi resolvido com Jesus Cristo. Agora, o presente é uma realidade que eu e você precisamos enfrentá-la juntamente com Deus. E é exatamente isso que esse texto mostra para nós e nos leva ao segundo ponto dessa mensagem. A certeza da fé nos leva a confiar no Deus restaurador da vida. O verso 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe.
Veja, esse povo estava num êxtase muito grande. Esse povo estava numa felicidade que não cabia neles por causa da libertação do passado. A libertação de uma escravidão que ficou para trás. Mas agora, quando eles olham para o presente, a imagem que eles têm diante deles é de deserto. A imagem que eles têm diante deles é de escombros. A imagem que eles têm diante deles é de reconstrução. Eles têm um choque. É isso que acontece com eles. Porque quando eles foram embora, quando eles foram levados embora para a Babilônia, tudo foi arrasado ali. Tudo foi arrasado, tudo foi abaixo. E quando eles voltam de lá, eles encontraram exatamente como havia sido deixado. Tudo caído, um amontoado de entulho, apenas o caos. É isso que eles encontram ali. E esse é o movimento espetacular que esse texto do Salmo mostra para nós. Porque eles olham para o passado, olham para o Deus que libertou este povo, que fez uma grande ação, um grande milagre, tocando no coração daquele rei persa, o Ciro. E agora, eles olham para o presente, a situação que eles veem é caos, é escombro. Para você ter ideia de como isso aconteceu, o Salmo 137, verso 7 descreve, diz assim: lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na até os alicerces. É isso que eles encontraram lá. Jerusalém arrasada até os alicerces. E o clamor deles é como um derramar-se diante de Deus nessa hora, dizendo assim: Senhor, muda a nossa sorte mais uma vez, Senhor. Senhor, muda a nossa sorte, assim como o Senhor fez no passado ali, assim como o Senhor nos libertou do cativeiro, muda mais uma vez a nossa sorte, restaura, Senhor. Ou seja, Deus continua agindo em nosso favor. Esse é o pedido deles. O clamor deles nessa hora: restaura-nos. Mostra uma crise instaurada, mas também mostra a esperança de um milagre súbito que poderia acontecer. O anseio de que Deus pudesse intervir na necessidade desse povo, como as torrentes do Negueb. Como que é o clamor deles? Como isso poderia acontecer? Eles dizem: como as torrentes do Negueb. E para a gente poder entender isso, a gente precisa entender um pouco de como era a história desse deserto. O Negueb, ele é o maior deserto da Judéia. Ele é diferente do deserto do Saara. O Saara é um deserto mais arenoso. O Negueb é um deserto mais montanhoso e cheio de montanhas e esconde muitos perigos ali. Mas esse deserto ele fica muitos meses e até anos seco, sem chuva nenhuma. Mas quando chove, quando cai a chuva, a quantidade de chuva que cai sobre aqueles montes, sobre aqueles morros e que descem ali daquelas montanhas, e quando elas se ajuntam em determinado lugar, aquilo se formam os uades, que eles chamam, né? Ou os rios que se formam ali de correntes de água no meio de toda aquela sequidão. E por onde essa água passa, elas trazem junto consigo todas as sementes que estavam espalhadas por ali, e aquelas sementes então, ao contato com a própria água, elas começam a brotar, elas começam a germinar depois de um tempo, e aquele ambiente então, que era um ambiente de morte, agora se torna um ambiente de vida. Olha essa frase a respeito disso, diz assim: águas que abrem as areias do deserto, da noite para o dia, se abrem em flores, e de súbito vira um jardim, pois bilhões de sementinhas mortas e secas se abrem ante o derramar da água da vida, trazendo vida para aquele lugar de morte. Onde tem água, toda terra é terra boa. Os lugares secos de agora podem ser fontes abundantes de vida amanhã. Veja que coisa fantástica, dorme deserto e amanhece jardim. É sobre isso que eles clamam. Somente Deus pode fazer florescer a vida novamente. Somente Deus pode restaurar a sorte de Sião, a minha sorte e a sua sorte também. Esse era o tipo de restauração que eles pediam a Deus. Veja, Jeremias mostra isso que Deus é capaz de fazer. Jeremias 31, 25 fala assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Mas veja, essa ideia de restauração,
É a ideia de que há um fluir de Deus naqueles ambientes, na vida das pessoas. É a mesma palavra que Jesus usa para a mulher samaritana em João capítulo 4, verso 14, quando ele fala assim, olha, quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que coisa fantástica. O que esses homens e mulheres estão clamando ao Senhor nesta oração? Eles estão dizendo, Senhor, o Senhor nos abençoou no passado. Mas nós não queremos apenas a bênção do passado, nós queremos a bênção de hoje. Nós não queremos apenas a vitória do passado, nós queremos a vitória hoje. As vitórias do passado serviram para ontem. Hoje nós precisamos de coisas novas. As de ontem não são suficientes para hoje. Nós precisamos de renovação hoje, de restauração hoje, de um milagre do Senhor hoje. Precisamos de vitórias novas hoje. E não se espante em clamar por isso, irmãos, porque a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. A graça de Deus se renova todos os dias sobre a minha vida e sobre a sua vida. A palavra de Deus nos diz que a cada dia, quando aquele povo estava caminhando pelo deserto, todos os dias, manhã após manhã, Deus dava pão novo para eles. Eles não precisavam ficar juntando pão com medo de não ter no dia seguinte, a não ser na sexta-feira, porque no sábado era o dia do descanso. Mas fora isso, todos os dias tinha comida fresca para eles. O próprio Jesus, na oração dominical, nos ensina a pedir ao Senhor que o pão nosso daquele dia que o Senhor nos dê. E o próprio Jesus então vai falar que basta a cada dia os seus cuidados. Ou seja, o Deus de ontem, o Deus que fez o milagre ontem, que fez o milagre anteontem, que trouxe sustento o ano passado, o mês passado, há 10 anos atrás, é o mesmo Deus que pode fazer isso hoje, porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Deus tem uma porção nova para a sua vida a cada dia. Deus tem um milagre novo para nós a cada dia. E é isso que eles estavam pedindo. E é isso que eu e você precisamos pedir pela fé no Senhor. Mas para isso nós precisamos andar com Deus hoje. Nós precisamos estar renovados hoje. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo hoje. Nós precisamos ser cheios da palavra do nosso Deus hoje. Nós não podemos viver das histórias do passado. Nós não podemos viver das experiências dos outros. Nós temos com Deus que viver as nossas próprias experiências hoje. Talvez você precise de um milagre hoje. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Talvez você precise de uma renovação de Deus hoje. Senhor, talvez a sua oração seja essa hoje. Clame como eles clamaram. Restaura, Senhor, como as torrentes do Negueb. Torrentes dá a ideia de abundância. Restaura, Senhor. Faz um milagre hoje, Senhor. Eu preciso da tua graça hoje. Eu preciso de um milagre na minha família hoje. Eu preciso de ânimo na minha vida hoje. Eu estou seco como um deserto hoje. Eu preciso ser renovado interiormente hoje. Clame. Clame ao Senhor. Todos os dias nós precisamos dessa renovação que vem dos céus para as nossas vidas. Entenda uma coisa. Toda restauração é possível. Mas toda restauração sempre é um milagre de Deus. Sempre é um milagre de Deus nas nossas vidas. De repente, tudo pode ser transformado. De repente, as águas podem descer dos montes e aquele lugar que era seco pode se tornar um jardim florido, um lugar regado. Deus é especialista nesse tipo de ação. Deus pode fazer a minha vida e a sua vida florescer novamente, assim como Ele fez com aquele povo lá no deserto. Assim é na vida da gente. Deus cuidou de nós no passado, Deus cuida de nós no presente. Ele pode restaurar a nossa alegria, a nossa tristeza a qualquer tempo, principalmente para nós continuarmos a caminhada rumo ao futuro que o Senhor tem preparado para nós. Isso nos leva ao terceiro e último ponto desta mensagem, que diz assim que a certeza da fé nos oferece uma viva esperança. Versos 5 e 6 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você já deve ter ouvido aquela música Imagine, do John Lennon. A tradução dela, de uma parte dela, diz assim, olha aí. Imagine todas as pessoas vivendo a vida em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu espero que um dia você se junte a nós.
e o mundo será como um. Imagine todas as pessoas vivendo uma vida de paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ficar só imaginando não resolve as coisas. Ficar só imaginando não muda a situação de nada. A reconstrução de qualquer coisa, ela depende do esforço que a gente faz para que aquilo aconteça. É isso que a realidade desse texto nos mostra. Apesar da linguagem desse texto ser uma linguagem agrícola, a realidade deles era de reconstrução da vida. Tudo foi assolado. Enquanto os que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Veja, existe uma promessa que traz esperança aqui. E essa promessa é que, enquanto eles choravam diante daquela circunstância, mas trabalhavam diante daquela circunstância, a promessa é, voltariam trazendo os seus feixes. O que isso significa? Isso significa que o mesmo Deus que cuidou deles no passado, proporcionando uma história gloriosa de salvação, que no presente, diante do desafio da reconstrução, seria o restaurador fazendo florescer a vida, garantiria a promessa da esperança de que o futuro deles seria promissor. É isso que está nesse texto. Era isso que eles precisavam crer. A certeza de fé num Deus grandioso que sempre cuidou deles. Um Deus que manteria suas esperanças vivas nas suas mentes, nos seus corações. Um Deus que manteria renovados seus ânimos todos os dias. É isso que está por trás dessas palavras. Veja, lembra-se do Salmo 23? O Salmo 23, verso 1 nos diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Essa parte do Salmo mostra mostra o aspecto do papel cuidador e administrador que Deus tem como pastor. E entender isso é infinitamente importante para a nossa esperança. Quando o Salmo diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não significa que eu não terei falta de nada. Não é que eu não terei mais medo, que eu não terei mais aflições, que eu não terei mais tribulações, que eu não terei mais enfermidades, que eu não passarei por perigos. Não, não é verdade, não é isso que o Salmo está dizendo, não. Apesar de ter gente que diz que é assim, mas não é isso que o Salmo está dizendo. Veja, as ovelhas são animais frágeis, são animais dependentes. Por isso o bom pastor e não o impostor, o bom pastor e não o mercenário, sempre proverá o seu cuidado. Pense nesse salmo. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi, ele foi pastor de ovelhas, mas aqui ele está se colocando como uma ovelha ao cuidar do seu pastor. Pense o que um pastor faz para uma ovelha. Deus fará de tudo para colocar eu e você a salvo dos perigos. Veja, se Ele precisa colocar a gente a salvo dos perigos, é porque nós corremos perigo. Deus, como nosso pastor, fará de tudo para nos dar o alimento que nós precisamos. Deus, como nosso pastor, Ele nos dará um ambiente de segurança e paz. Deus, como nosso pastor, Ele vai cuidar das nossas feridas, Ele vai curar as nossas feridas. Veja, é isso que um bom pastor faz. Isso quer dizer que nada me faltará, significa que a ovelha que está ao cuidado desse pastor está satisfeita com os cuidados dele. É isso que significa não me faltará. Jamais me faltará os cuidados que esse pastor pode oferecer a mim. É isso que ele quer dizer. Ela se sente amparada, ela se sente cuidada pelo seu pastor. Agora veja como o próprio Jesus se intitula como pastor. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11 a 15, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. É isso que Jesus está dizendo. Aquele salmo do bom pastor, ele se completa, ele se realiza, ele se idealiza na pessoa de Jesus Cristo.
Jesus é esse pastor que cuida das ovelhas, que cuida dos seus filhos, que cuida do seu povo. Jesus é o pastor que deu a sua vida por nós, para que nós pudéssemos ter vida abundante. Esse é o cuidado do pastor. Jesus, como pastor, disse que nesse mundo teríamos tribulações, teríamos dor, teríamos lágrimas, mas também disse que nada nos faltaria do seu cuidado em meio a tudo isso. E também disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Jesus é esse pastor que disse que voltaria, que arrebanharia todas as suas ovelhas para estarem no seu aprisco. Veja, dor, lágrimas, promessas e esperança. É isso que o texto mostra. É isso que o Salmo do Bom Pastor mostra. Nós precisamos viver a viva esperança de que os feixes virão. A reconstrução virá. Tudo se fará novo. E eu não quero dizer que isso é apenas um aspecto escatológico, não. Isso é para hoje também. Veja, Deus cuidou do seu povo. Deus cuidou do seu povo quando tirou esse povo do Egito. Deus cuidou do seu povo quando esse povo passou pelo meio do deserto. Deus cuidou do seu povo quando eles entraram em Canaã. Deus cuidou do seu povo quando mandou esse povo para o cativeiro. Deus cuidou desse povo no cativeiro. Deus cuidou do seu povo libertando esse povo do cativeiro. Deus está cuidando desse povo, trazendo esse povo de volta para a sua terra. Não estabeleceria definitivamente esse povo naquela terra? Lógico, ele fez isso. É isso que esse texto está dizendo. O salmista, ao escrever isso, está mostrando que havia uma palavra de ânimo para aquele povo, para que eles não se desmotivassem diante do cansaço. É isso que está acontecendo aqui. A esperança que a fé nos dá não é sobre possibilidades. A esperança que a fé nos dá é sobre realidades, mesmo que ainda nós não a vejamos. É isso que diz Hebreus capítulo 11, verso 1. Ali ele nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não vemos. A esperança que a fé nos dá nos faz pensar sobre o tempo, sabe, em relação às demandas da vida. Ou seja, diante da fé, diante da certeza da fé e das esperanças vivas que a fé nesse grandioso Deus nos dá, as perguntas que surgem então para nós diante das dificuldades da vida não é por que as coisas são assim. Não é por quê, mas é até quando? Até quando serão assim? De novo, porque nós não estamos falando de possibilidades, nós estamos falando de realidades. E as promessas de Deus são realidades. E nós esperamos estas realidades se tornarem visíveis para nós. Portanto, a nossa fé no Senhor, a nossa segurança no Senhor não se estabelece a partir de possibilidades, mas de crenças. Então, quando nós vivemos tempos difíceis, nós não precisamos perguntar para Deus: Senhor, por quê? A resposta é dada, porque toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas as nossas perguntas seriam, então, até quando? Para você entender um pouquinho melhor isso, o Christopher White, falando sobre a questão do problema do mal, ele diz o seguinte, é algo bem interessante para a gente entender. Ele fala assim: quero me habituar com o entendimento de que o Deus que eu não entendo escolheu não explicar a origem do mal. Em vez disso, escolheu chamar minha atenção para aquilo que ele tem feito para lutar contra o mal e destruí-lo. Então a minha pergunta não deve ser por que Deus permite o mal, mas sim perguntar até quando? Isso é esperança. A certeza de que o mal terá o seu fim. Essa é a esperança do texto. A esperança do texto é: será que nós vamos ser restabelecidos? Não. A esperança do texto é: até quando nós vamos semear? Porque nós vamos colher, mas até quando? Então a pergunta para mim e para você hoje também é: até quando? O Salmo 30, verso 5 nos dá uma direção. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Até quando? Até o amanhecer apenas. 1 Pedro, capítulo 1, verso 5 a 7, diz assim: embora no presente, por breve tempo,
Se necessário, sejais contristados por várias provações, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Até quando vai ser esse breve tempo em que você é contristado? Por um breve tempo. Nós não vivemos de possibilidades. Nós vivemos de realidades concretas que as promessas do Senhor fez para nós. Portanto, a esperança da fé também está registrada nas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 ao 58 nos diz: graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O apóstolo Paulo também disse isso em Romanos 8,18, quando ele diz assim: os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. Meu irmão, minha irmã, assim é a nossa vida. O começo nem sempre é fácil. A nossa jornada é dura e complicada. Mas no final, há a certeza de que tudo vai valer a pena. Foi duro, mas vai valer a pena. Porque nós nos firmamos nas promessas de um Deus grandioso, que age no passado, que age no presente e que já agiu para nós no nosso futuro. A conclusão de tudo isso, o pastor Caio Fábio nos diz assim: que venha o milagre do Negueb. Abram-se as sementes mortas ante a água da vida que cai do céu. O deserto se torna um jardim. Andaremos sobre os caminhos antigos e novos. Caminharemos e choraremos. Difícil é a reconstrução. Cada lágrima será uma irrigação. Até o dia em que chova de cima, até a hora da vida. Vida que vem pela umidade da humildade. Tudo plantaremos com os humos do humor, da esperança. Brotem assim as sementes que já nem sabíamos que viva estavam. Assim, a fé plantada em nosso coração nos faz crer e descansar num grande Deus que faz coisas extraordinárias e restaura a vida, me traz esperança e me convida a servi-lo mesmo em meio às dificuldades. A fé nesse Deus grandioso nos ajuda a continuar, independente das lutas que teremos, pois a certeza da fé nos faz olhar e descansar no mesmo Deus do passado, do presente e do futuro. O mesmo Deus que prometeu no passado e cumpriu sua promessa no presente, fortalece a nossa fé quanto ao futuro. Gratidão por todos os dias. Uma certeza de fé. A certeza de que Deus continua sendo bom. Que Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. Que Ele continua no controle de todas as coisas. E que não existe futuro incerto. Não existe temores quanto ao futuro, quando o Senhor está na direção da história. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus cuide de você e da sua família. Vamos orar nessa hora? Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta rica esperança que nos é dada através da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra nos mostra um Deus que sempre agiu, em todo o tempo, com mão forte. Agindo Deus, quem impedirá? Obrigado, Senhor, porque Tu agiste no passado, libertando aquele povo, assim como o Senhor agiu no nosso passado, libertando-nos do cativeiro do pecado em Jesus Cristo. Obrigado porque naquele momento presente de crise que eles estavam vivendo, eles clamaram ao Senhor por restauração e criam na restauração que vinha do Senhor, assim como nós também cremos neste momento terrível que estamos vivendo. Que o Senhor restaure a nossa sorte, que o Senhor faça florescer a vida em nós, pela Tua graça e bondade. Senhor, Tu conheces o coração destes que estão ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece suas histórias, o Senhor sabe como está o presente deles. O Senhor sabe o milagre que eles precisam hoje, o Senhor sabe qual é o ânimo, em que área que eles precisam ser reanimados por Ti hoje. E por isso nós Te pedimos em nome de Jesus,
que as torrentes dos céus, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, sejam derramadas sobre nós, sobre este que me ouve nesta hora, Deus, e que o Senhor possa produzir nele vida em nome de Jesus. Vida, esperança, Deus, renova, Pai, reconstrói, transforma, porque Tu tens o poder para isso, Deus. Dá uma nova percepção do Senhor e da vida, Pai amado, em nome de Jesus. Conserta os estragos, ó Deus amado, que o pecado fez nessa vida, em nome de Jesus. Restaura os relacionamentos familiares que estão, ó Deus, ali um amontoado de escombros, como estava no nosso texto, ó Pai querido. O Senhor tem poder para isso, em nome de Jesus. E que o Senhor possa produzir no coração deste que me ouve nesta hora esperança viva. Esperança viva de que o nosso futuro não é construído por nós, mas é pelo Senhor. O Senhor está na direção da história, Pai. Não é a humanidade que faz a história, é o Senhor que conduz para um propósito santo, para um propósito bendito, Deus, e que isso guarde o nosso coração, que isso guarde o nosso coração em temor a Ti, ó Deus, para que nós possamos viver, né, no tempo presente, servindo ao Senhor, em santidade de vida, em temor a Deus, em integridade moral e espiritual, Pai, para que, ó Deus, os propósitos do Senhor sejam cumpridos nas nossas vidas. E enquanto eles vão sendo cumpridos, enquanto esses tempos vão chegando, que o nosso coração não esmoreça, que a nossa fé, ó Deus, não arrefeça, mas que nós sejamos fortalecidos, aquecidos, florescidos pelo poder do Teu Espírito e pela Tua palavra. Assim nós oramos, agradecidos porque não há Deus como o Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Ó Deus, louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela fé que Tu plantaste no nosso coração. É no nome de Jesus e para a glória de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.